Oi, irmãzinhas, irmãozinhos, tudo bem com vocês? Oxi, eu espero que sim, que estejam todos bem com a graça de Deus, nosso Pai. Eu sou a Lady Helena e você está no canal Lady Tarot Mystic. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O ciganinho entrou aqui agora. Vocês são sempre muito bem-vindos. Como vocês sabem, desde que nós começamos com esse canal tinha a finalidade de levar até vocês e até todos que tivessem acesso ao nosso conteúdo. Um minutinho, gente, que eu vou fechar a porta, porque o ciganinho tá fazendo tripé aqui. Ciganinho. Desculpa, mas ele fica fazendo tropé. Bom, esse canal tem a finalidade de levar a espiritualidade, levar a palavra, levar conhecimento. Então agora, mais tarde sim, eu vou vir trazer um vídeo para vocês nas forças de Pai Ogum. Mas antes, eu não poderia deixar de vir aqui cumprir o que Sulamita me pediu. Sexta-feira foi um dia bem atípico para nós. Foi feriado na minha cidade, mas mesmo assim nós tivemos trabalho na nossa casa. Nós achávamos que seria uma noite tranquila, né? Com poucos consulentes, com pouca pessoa na assistência. Mas foi exatamente o contrário. Acho que o pessoal aproveitou o feriado para procurar a espiritualidade. Foi muito bonito. Foi muito bonito, mas ao mesmo tempo foi muito triste. Como que funciona na nossa casa? A assistência fica toda sentadinha. Os médios incorporam e o paizinho, né, que é o chefe da casa, o nosso pai menor, ele vai um por um dando passe, benzendo um por um, porque o nosso paizinho é o caboclo Birajara. E nós estávamos lá, os médiuns estavam em meditação, né? E de repente nós ouvimos todos um choro muito forte de um homem, um choro extremamente forte. E nisso eu já senti um arrepio subindo pela minha coluna vertebral. Os médios olharam uns para os outros e saímos todos. Fomos todos em corrente em volta desse irmão. Esse irmão foi trazido para nossa sala do Congá para afastá-lo, né, da assistência dos outros irmãos que estavam na assistência, porque nós não sabíamos se seria constrangedor, se talvez ele incorporaria um egum ou uma entidade. Nós não sabíamos o que poderia acontecer até então. E o paizinho pediu para que nós o encaminhássemos à sala do Congá. Foi colocada uma cadeira na frente do Congá e nós o sentamos. Mas não, ele não incorporou nenhuma entidade, ele não estava sendo obsediado por nenhum irmãozinho sofredor, né? Nenhum egum. Ele só começou a chorar, voltou a chorar muito. Foi dado para ele a água fluidificada, ele tomou. Foi aplicado passes nele por vários de nós
que estávamos ali presentes. Eu mesma apliquei um passe energético nele. E aí, depois de mais calmo, ele começou a falar. E ele usou o termo culpa. Foi a primeira palavra que ele falou. Culpa. Eu tenho muita culpa no meu coração. Eu não consigo dormir, eu não consigo comer. Eu me dediquei a minha vida inteira à minha família, mas eu me dediquei à minha família de uma maneira errada. Eu achei que se eu trabalhasse, não deixasse faltar nada para eles, eu seria o melhor chefe de família do mundo. Nunca falei para ele que eu os amava, para os meus 3 filhos. Eu nunca falei, vem cá, o papai ama vocês. Nunca. No tempo de namoro, eu abraçava, eu beijava minha esposa, minha noiva na época. Ela sabia que eu gostava dela, mas para que eu vou falar? Eu sei que ela sabe que eu gosto dela. Não preciso falar. Quando foi junho de 2020, ele falou a data, mas eu não vou falar o dia certo. Junho de 2020, a esposa dele foi acometida pela doença que assolava o mundo inteiro. E ela foi encaminhada para o hospital, foi diagnosticado, foram feitos os exames, viram que ela estava com o vírus, né, o problema. E ela foi encaminhada para casa novamente. A filha mais velha já era casada, tinha sua família, morava fora. Um dos filhos era noivo, o outro ainda com 16 anos, muito jovem. Ou seja, acabou que a família toda contraiu o vírus, ele também. Só que o dele foi assintomático, ele não sentia nada, ele não teve nada, ele testou positivo, mas para ele foi tranquilo, ele não sentiu nada, absolutamente nada. Nem febre, nem tosse, nem dor, nada, absolutamente nada. Ele simplesmente testou positivo. O filho mais velho também passou muito mal. Chegou num tal ponto que eles foram internados. A mãe, a esposa, né, desse consulente, e o filho mais velho foram internados e vieram a óbito. Para ele aquilo foi o fim do mundo, mas ainda restava para ele a filha e o filho, que ele tinha que continuar trabalhando para dar o sustento para esse filho. Ele não pensou que o filho precisava de um abraço, de um carinho. Ele sempre achou que se ele trabalhasse, levasse o sustento para dentro de sua casa, ele seria o melhor pai do mundo. E o menino me deu uma melhorada, né? O menino de 15, 16 anos deu uma arribada, deu uma melhorada. E ele ficou contente e seguiram a vida. Só que aí 3 meses depois, o menino não tinha sido vacinado ainda e acabou contraindo novamente o abençoado. Só que dessa vez de maneira arrebatadora. O menino já foi internado imediatamente no hospital escola aqui da cidade, que era onde os casos mais graves eram encaminhados. Ele ficou na UTI entubado, depois desentubaram, depois entubaram de novo por 56 dias. E numa madrugada,
esse nosso irmão recebe a ligação do Hospital Escola pedindo para ele ir lá urgente, que o quadro de saúde do seu filho estava bem complicado, de madrugada. Ele saiu correndo, pegou o carro, saiu correndo. Só que quando chegou lá não deu tempo nem dele se despedir, nem dele dar um beijo na testa do seu filho. A criança foi acometida, porque 15, 16 anos ainda é uma criança, né, gente? Por uma pneumonia muito forte, a pneumonia afetou muito os pulmões e ele morreu, veio a óbito. Esse irmão seguiu a vida morando sozinho, mas a filha sempre ali presente, a única filha que restou. Ela falava: papai, vamos morar comigo, né? Tem lugar para o senhor lá. Ele: não quero, não quero, não quero. E agora, há pouco mais de 20 dias, a filha dele foi diagnosticada com câncer no colo do útero. A única filha que ainda restava para ele. Esse irmão foi encaminhado para a nossa sala de meditação, que é um quartinho que nós temos isolados, que só os médiuns ficam lá. E o paizinho entrou para conversar com ele. E depois 4 de nós médiuns fomos chamados, eu estava entre os médiuns. Os outros ficaram dando atenção e atendimento a quem estava na assistência. E nós fomos chamados para fazer um tratamento espiritual nesse irmão. E com isso foi chamada, um dos nossos médiuns incorporou o mentor espiritual desse irmão, que nos revelou que é um karma que ele tem que passar. Quando ele veio, já estava determinado que ele passaria por tudo isso e que uma nova esposa vai aparecer para ele futuramente e que com certeza ele vai tratar essa esposa de uma maneira diferenciada, mas novos filhos não serão dados a ele. Ele teve a chance de criar, cuidar, amar. Amar acima de tudo os 3 filhos, mas acima de tudo mostrar esse amor para os filhos. Ele criou, ele educou, ele deu sustento, mas o principal ele não deu. O mentor não quis nos dizer, mas o paizinho sabe o que vai acontecer com a filha, né? A gente está nós estamos assim todos. Hoje mesmo o grupo dos médiuns, nos reunimos em chamada via WhatsApp, em oração, por essa irmãzinha que tem 28 anos. Tem 2 filhos. Um de 9 e um de 3 anos. E agora está com câncer no colo do útero. Estamos fazendo isso com o maior amor desse mundo. E então, a Sulamita me chamou essa madrugada. Sulamita me pediu 2 coisas essa madrugada, para eu vir aqui comentar isso com vocês. Independente, pode ter uma visualização. E ela me pediu que eu plantasse na minha casa um pé de dália. Aí que o bicho pega, né, gente? Onde é que eu vou arrumar muda de dália? A gente nem vê mais dália
por aí e ela quer uma muda de dália. Enfim, vamos lá, se alguém aí souber onde que eu acho dália aqui em São Carlos, me dá um toque. Aí já fiquei sabendo um dos irmãos, né, que é médium lá do terreiro, eu comentei com ele hoje no grupo. Ele me disse que dália não é muda e não é semente, são batatas. Aí já embananou minha cabeça. Então eu preciso urgente de batata de dália, porque a Sulamita quer uma dália plantada no meu quintal para ela. E me pediu para que viesse aqui expor esse fato para vocês. E eu questionei o motivo disso. E ela me respondeu: moça, usando o termo de pombogira, né? Mas os ciganos também fazem isso. Moça, presta bem atenção. Quantas pessoas não acreditam no karma? Quantas pessoas acham que sofrem porque esse fez isso, esse fez aquilo, mas não acreditam que o karma existe? Então eu estou vindo aqui hoje falar para vocês sobre essa coisa chamada karma. Mas eu sofro tanto com esse karma, lógico. O karma foi feito para isso, para você poder sofrer essa vida, reparar os teus erros, tentar de todas as maneiras consertar a situação, para que numa próxima encarnação você possa usufruir de maneira leve, serena e tranquila a vida, a nova vida terrestre, carnal, que Deus vai te proporcionar. Nenhum karma é fácil, nenhum karma é brincadeira. Ah, mas é meu destino. Destino é uma coisa, karma é outra totalmente diferente. Karma é aquilo que nós temos que cumprir, é nossa obrigação cumprir e nós não podemos de maneira nenhuma fugir dele. Se tentarmos fugir, o sofrimento vai ser muito maior. Quantas vezes nós vemos mães e filhos que não adianta, por mais que se diga, mas o amor de mãe pelo filho é sublime. E nós vemos mães matando seus filhos. Nós vemos filhos assassinando, matando suas mães. Vemos pais também, mas é mais raro. Vemos mais mães do que pais. Vemos sim pais matando as suas esposas, homens matando as suas mulheres. Mas isso não é karma, isso é maldade. Porque o karma nunca vai pedir para que você mate alguém. Só que muitas vezes o karma é tão pesado e o irmão encarnado parte para um outro lado que acaba conturbando a sua mente e ele acaba fazendo coisas que não deveria fazer. Irmãzinha e irmãozinho, quando nós nascemos, nós sabemos exatamente o que vamos passar, porque nós pedimos isso lá em cima. Eu quero reparar o meu erro com fulano, eu quero acertar os meus ponteiros com ciclano, com ciclana. Não pensa que a gente chega aqui assim de paraquedas, não. Nós assumimos compromissos lá em cima, compromissos sérios. E temos sim que honrá-los, que cumpri-los. É por isso que sempre eu fui kardecista durante 53, quase 54 anos. E é por isso que eu sempre digo para vocês: o sofrimento é o embelezamento da alma. Isso é sempre dito
nas nossas reuniões kardecistas. Não sei se continua, mas no meu tempo, sim, era sempre dito. Eu, com 2 anos de idade, eu morava em Uberaba, minha avó era trabalhadora do centro do Chico Xavier, e eu ficava no colo de um, no colo do outro, porque a minha avó era médium de Chico Xavier. Então, desde os 2 anos de idade, eu já sabia o que era uma incorporação. Desde os 2 anos de idade, eu já sabia o que era um karma. Na minha cabecinha de criança, né? Nunca ninguém sentou do meu lado para me dizer. Eu cresci vendo isso. E a gente vê às vezes em alguns comentários os irmãos falando que mais que karma triste, isso não passa nunca. Passa quando você cumprir ele. Quando você cumprir totalmente o que você tem para cumprir, pode ter certeza que o teu karma vai cumprir. Outros falam para mim, Lady Helena, mas por que essa pessoa entrou na minha vida só para me fazer sofrer? Talvez nessa vida você esteja sofrendo por ele ou por ela, mas vai saber o que numa vida ou em vidas anteriores, o sofrimento que você causou para essa pessoa. Outros, o karma já estava ali pertinho de se cumprir, então tinham que se conhecer. Conheceram, viveram uma história, cumpriram o que tinham que cumprir, cumpriram o karma que tinham que cumprir juntos e a pessoa foi seguir a vida dela. Só que você não aceitou que essa pessoa cumpriu com você o que ela tinha que cumprir e ela foi viver a vida dela e você ficou ali sofrendo. Aí você me pergunta, Lady Helena, mas numa outra vida essa pessoa vai vir pagando o que ela me fez? Pode ser. Vai depender de como ela fez, de como ela agiu para se livrar, para sair da tua vida depois que ela tinha cumprido o karma com você. Porque talvez ela tenha contraído um karma maior com você do que você tinha com ela. Gente, a espiritualidade é muito complexa. Nem estudando uma vida inteira a gente vai conseguir entender. Por isso estamos sempre estudando, por isso estamos sempre em aprendizado. A vida é um aprendizado, a vida é uma lição todos os dias. Desde a hora que nós nos levantamos num dia, ficamos o dia todo, deitamos, dormimos e levantamos no outro dia. Ou seja, a nossa vida é um constante aprendizado. Tem uma música que fala, aceita que dói menos. Eu vou dizer para você diferente. Estuda. Que você vai, estudando, você vai entender e você vai sofrer menos e você vai causar menos sofrimento. E voltando ao nosso irmãozinho que teve na nossa casa ontem, ele recebeu muitos passes energéticos, ele saiu de lá mais calmo. Ele ficou em torno de 40 minutos na sala dos médiuns, fechado com o paizinho. Nós não sabemos o que a entidade do paizinho, né, que é o Caboclo Birajara, falou para ele. Não nos foi passado isso. Foi dito lá entre 4 paredes, ele e o Birajara. Sei que ele saiu de lá menos triste, com um pequeno sorriso no rosto. Eu quero dizer uma coisa para vocês, não façam do seu karma uma cruz tão pesada.
Você tem que cumprir, cumpra, meu irmão, minha irmã. Mas cumpra com alegria, cumpra com felicidade. Tá doendo, Lady Helena? Tá doendo, mas aceite resignadamente. Porque com certeza, depois que esse karma for cumprido, você vai finalmente colher os louros de um ser encarnado. Se não for nessa encarnação, vai ser na próxima. E creia, a espiritualidade não mente para você, a espiritualidade não engana você, a espiritualidade não vai trazer para você uma coisa que você realmente não mereça. Nada é em vão, absolutamente nada na nossa vida é em vão. Mas nem o lixeiro que passa aqui na porta, que recolhe o nosso lixo e que fala bom dia, boa tarde ou boa noite pra gente. Até esse lixeiro, ele é colocado na nossa vida por algum motivo. Ninguém entra na nossa vida para passar umas férias. Ninguém entra nas nossas vidas por acaso. Não nascemos numa família ou na outra por acaso, de maneira nenhuma. Sempre tem um propósito, sempre tem um fundamento. Sempre. Uma mãe, um pai, um casal tem 10 filhos. Um é totalmente diferente do outro. Por quê? Se tem o mesmo gene, se tem o mesmo sangue, se foram criados da mesma maneira. Porque todos nascem sadios e um nasce com deficiência mental ou deficiência física. Por quê? Por maldade de Deus? Não, porque temos coisas a cumprir, sim. Então, Sulamita pediu para que eu fizesse esse vídeo, ela tá lá no fundo, ó. Sulamita pediu para que eu fizesse esse vídeo para trazer um pouquinho de paz para o coração dos nossos irmãos e dizer para eles que o karma pode ser triste, pode ser pesado, mas que você nunca está sozinho. Você tem o seu mentor espiritual, você tem a sua cigana, o seu cigano, você tem o seu guardião ou a sua guardiã, você tem o seu caboclo, seu preto velho, a sua cabocla, a sua neguinha velha. Eles não vão nunca, eles não podem, eles não têm o direito de livrar você do karma que você veio para cumprir. Mas eles vão sempre te ajudar a minimizar esse karma. Então, meus irmãos, fé, resiliência, esperança, persistência. Persistência acima de tudo. E a certeza de da coisa assim, de que o que é seu, seu será. Mais dia, menos dia, mais hora, menos hora. Agora, se não for para ser seu, nunca mais vai voltar para os teus caminhos. Não da maneira que você, que eu, que ele, que nós queremos que seja. Espero não ter enchido muito o saco de vocês com o meu falatório, mas vim a pedido de Sulamita. E vocês sabem, o nosso canal foi feito para espiritualidade e pela espiritualidade. Quero vir mais tarde gravando um vídeo com Ogum à nossa frente, que também foi pedido.
Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Pai Oxalá assim nos permitir. Beijos.